Atenção porque vai começar a aula de ciências. Boa tarde, meus queridos alunos do 7º ano. Vamos hoje dar início à nossa 13ª aula. Eu sou a professora Bruna Macedo, professora de ciências. Vamos lá? Vejam, como de costume, nós começamos pelo processo de correção das atividades. Então, pega teu caderno, teu lápis, tua borracha e vamos olhar lá as questões que vocês acertaram. Eu sempre trago 2 questões. Então, dessa vez eu trouxe a segunda questão para a gente analisar e ver qual a resposta correta. Na segunda questão, eu digo a vocês que dentro de uma garrafa térmica, nós encontramos espelhos. E eu pergunto qual é a função do espelho, né? E nós temos várias alternativas, né? Até a letra D, no caso, 4 alternativas, para vocês identificarem qual seria a correta. E qual é a função do espelho dentro da garrafa térmica? Seria evitar a corrente de convecção, aquela corrente que flui do quente, o frio. Será que é isso? Não, né, minha gente? A resposta correta da segunda questão é a letra B. O espelho dentro da garrafa térmica, ela tem a função de refletir calor. Então, calor na forma de radiação vai voltar para dentro do líquido. O líquido vai emitir o calor, irradiar o calor, o espelho vai segurar o calor e refletir automaticamente para dentro do líquido, para que aquele líquido continue quente por mais tempo. A terceira questão, eu trouxe para vocês essa imagem, né, de uma panela no fogo, dizendo que essa tampa da panela, ela começa a trepidar porque a água dentro desta panela começa a ferver, a esquentar. Então, eu pergunto, as panelas, né, essas panelas, geralmente elas são feitas de quê? De um material metálico. E o que esse material metálico influencia no fenômeno descrito anteriormente, de ferver aquela água? Então, a resposta correta é a letra A. O material que é feito, né, as panelas, eles são metálicos porque eles são bons condutores de calor, né? Calor, aquela energia em trânsito que passa de um corpo quente para um corpo frio. Então, é por esse motivo que nós utilizamos esses materiais na confecção das panelas, certo? Então, minha gente, já que a gente corrigiu essa parte, essas 2 questões, nós vamos agora conhecer o assunto de hoje. Equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra. Equilíbrio, quando eu falo equilíbrio, nós estamos buscando o quê? Uma balança. Imagina uma balança, daquelas que tem 2 pratinhos. Equilibrar, né? Termodinâmico, aquele calor que movimenta, certo? Vamos pensar dessa forma. Então, o que é que isso tem a ver com a vida na Terra, né? Qual a importância dele para a vida na Terra? Por isso que eu organizei as ideias para a gente começar a construir juntos o conhecimento dentro desse assunto. Então, vejam, organizando nosso conteúdo, nós hoje vamos entender o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, né? A importância desse fenômeno para que a gente consiga sobreviver. O equilíbrio termodinâmico no funcionamento das máquinas térmicas. Máquinas térmicas, o que será isso? Ilha de calor, olha, outra palavra nova. E efeito estufa, que nós já vimos anteriormente, né? E é uma palavra muito utilizada por aí. Então, vamos lá. Quando eu falo máquina térmica, eu digo que essas máquinas, vamos dizer máquinas, né? Engrenagens funcionando. Térmica remete ao quê? Calor, né? A temperatura, aquelas moléculas agitadinhas lá, a passagem de calor de um corpo para outro. Não é isso? Então, essas máquinas térmicas, elas são capazes de fazer a conversão entre energia térmica e energia mecânica. Ou seja, ela é capaz de transformar energia térmica em energia mecânica. E, professor, o que é isso? Né? O que é energia térmica? Que palavra nova? Energia mecânica. O que é isso?
Vejam, energia térmica vai ser uma quantidade de energia que vai estar contida em um sistema exclusivamente pela sua temperatura. Então, vai ser energia dentro de um sistema, preferencialmente pelo efeito da sua temperatura, certo? Exclusivamente pelo efeito da sua temperatura. Então, quando eu falar energia térmica, você vai lembrar de quê? Calor, de temperatura, para facilitar a vida da gente. Energia térmica, calor, certo? Grande quantidade de calor. E energia mecânica? Energia mecânica, de conceito, ela é a soma das energias que associadas com o movimento e a posição de um corpo. Então, quando eu falar energia mecânica, eu estou falando de movimento, certo? Então, energia térmica, calor. Energia mecânica, movimento. Então, vai ser esse processo de conversão de energia de calor em movimento, certo? Por que eu digo isso? Porque nós temos um princípio, o princípio da conservação da energia, que nos diz que a energia ela não pode ser criada, nem pode ser destruída, porém ela pode ser transformada e ou transmitida de um corpo para outro corpo. Então, se eu tenho esse princípio que embasa o meu estudo, nós dizemos que essa energia ela pode ser transformada. Então, o calor pode gerar movimento. E o movimento também pode gerar calor. Entenderam? Tá difícil? Gostaram dos termos? Então, vamos continuar. Vejam, alguns exemplos de máquinas térmicas, né, no nosso cotidiano. Por exemplo, um motor elétrico, né, um motor que é a base de eletricidade. Ele converte energia elétrica, vejam, eletricidade, em energia mecânica. Lembra a energia mecânica? Movimento. Um gerador elétrico, ele converte energia mecânica em energia elétrica. Então, o gerador lá, quando faltar energia, diz, não, aqui não tem problema não, tem um gerador. Então, aquele gerador, ele vai gerar movimento para gerar eletricidade. E o motor a vapor, ele vai converter energia térmica, calor, em energia mecânica. Então, daí nós temos a máquina térmica, utilizando o calor para gerar movimento, certo? Então, as máquinas térmicas, vamos observar essa imagenzinha aí do lado, tá? Vamos imaginar, essa imagem é uma imagem que nos remete a uma máquina térmica. Então, nós temos o calor em cima, uma fonte quente. Essa fonte quente, ela pode vir de algum equipamento que esteja em contato com a máquina, tá? E essa fonte quente vai esquentar um líquido ou um gás e ele vai fazer o quê? Vai ser contraído, vai descer e vai fazer o quê? A movimentação de algo. Então, essa pecinha amarela, teoricamente, seria movida, geraria trabalho, movimento de algo através daquele mecanismo quente, certo? E ele vai à parte do fonte fria, ele vai se esfriar novamente. Depois esse sistema vai continuar, tá certo, minha gente? Aí embaixo tem calor frio. E professora, calor frio, isso existe? Minha gente, quando eu tô falando calor frio, não tô falando daquele calor, ai meu Deus, que calor, né? Não, eu tô falando da energia calor, daquele calor que é em trânsito, que passa de um corpo, que agita as moléculas dos objetos, tá certo? Essa fonte fria pode ser também uma água, certo? Um ar que esteja sendo refrigerado, já esteja frio ou esteja sendo refrigerado também por outro equipamento que esteja em contato com ele. Vocês vão entender aí ao longo da nossa aula. Vejam, um exemplo de máquinas térmicas, nós temos o motor do carro. Imagina o motor do carro. O motor do carro, normalmente, ele apresenta 3 cilindros. Deixa eu pegar aqui esse equipamento, né? Essa seringa para mostrar a vocês. Então, ele vai ter mais ou menos 3 cilindros. Um motor de um carro comum. Foca aqui, Gilson. Esse cilindro, certo? Ele vai estar dentro lá do motor do carro. 3 cilindros como esse. E nós vamos ter um pistão, certo? Então, vamos imaginar. Esse daqui é a minha
parte da minha máquina térmica, nós vamos ter esse pistão que vai subir e vai descer dentro do carro, tá bem? Dentro do motor do carro. E dentro dele, essa partezinha aqui, nós chamamos de parte de admissão. É aquela parte que vai entrar o ar, o combustível, que pode ser o álcool, a gasolina, o diesel, depende do que o carro consome, tá? E o que é que vai fazer? Cadê a fonte quente para gerar esse movimento? Nós temos dentro do carro um equipamento, dentro do motor do carro, um equipamento chamado vela. Vocês já ouviram falar? Tem gente que diz, a vela do carro parou de funcionar, a vela do carro está com problema. E o que é essa vela? Essa vela, ela vai irradiar uma centelha elétrica, certo? Essa centelha elétrica, ela vai entrar em contato com este líquido, na parte de admissão, né, o combustível, e vai se expandir. Então, ela vai se expandir. Quando ela se expande, que entra em combustão, ela pressiona o pistão através do calor, certo? Vai pressionar o pistão através do calor do líquido que está lá dentro. E esse pistão vai descer. E com isso, eu vou ter com que o carro comece a girar. Então, os três cilindros vão funcionar em tempos alternados. Entra combustível, a vela bota calor, sobe e desce. Esfria, sobe, esquenta, desce. Certo? Então, vai ser sempre esse circuito, esse processo. Entra o calor em ação, gera movimento, gera-se trabalho, esfria, retorna. Ok? Outro exemplo de máquinas térmicas que nós temos, comumente em nossas casas, é a panela de pressão. A panela de pressão, ela é um exemplo de máquina térmica. Dentro da panela de pressão, vocês veem a mãe de vocês colocando um alimento, então, uma quantidadezinha de água para que aquele alimento venha a cozinhar. E nessa panela, nós temos uma válvula de segurança, né? Uma pequenininha ali. E nós temos no meio uma válvula, né? Um pino. Então, esse processo que vai esquentar, o calor vai esquentar a panela, vai aumentar a temperatura lá dentro, vai fazer com que aquela água venha o quê? Ferver e evaporar. Ela passa do estado líquido para o estado gasoso, a vaporização, lembram? Esse vapor quente, o calor vai gerar um movimento. E que movimento é esse, minha gente? O movimento do pino. Vejam que simples. Então, esse é um exemplo de máquina térmica. Esse calor gerado ali dentro faz com que o pino se levante. Não tem nenhum equipamento ali na panelinha que você aperte, né? E aquele pino suba. Não. Esse pino vai subir e vai escapar ali o gás para que aquela panela não exploda, devido ao aquecimento da água dentro do recipiente. Então, nós temos essa válvula de segurança, por quê? Porque, às vezes, como estamos cozinhando alimento, pode sobrir um restinho, né, de comida, entupir esse processo, e aí entra o pino, né? O pino de segurança, a válvula de segurança, é que vai fazer esse processo de escape do gás de dentro da panela. Outra máquina térmica, né, para a gente ver como é que ela funciona. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dela para ficar mais visível para vocês. Vejam aí esse circuito. Nós temos ali um combustível, vamos dizer, uma madeira sendo queimada, certo? Então, ali está a combustão, aquele calor que esquenta a parte da caldeira que está completamente repleta de água. Então, essa água, ela vai passar do estado líquido para o vapor, a vaporização. Vai passar por esse fiozinho aí fininho. Tá vendo a seta vermelha? Vai chegar no cilindro. Dentro do cilindro, nós estamos tendo um pistão e uma válvula de escape. Olha ali em cima. Então, esse pistão ele vai ser comprimido por esse gás. Esse gás vai entrar. Lembra lá da máquina, do motor do carro? Então, esse pistão vai ser comprimido pelo gás que vai entrar. Quando esse pistão é comprimido, ele movimenta a roda. Aí tem a válvula de escape. Escapa, volta de novo. O ar. O ar vem, empurra o pistão, sai pela válvula, volta de novo. E com isso eu vou ter um movimento da roda, né? Daquela engrenagem da roda, que pode ser a roda de um trem.
Nós temos também, na geração da energia elétrica, esse processo de energia térmica, né? Essa máquina térmica. Então, nós temos a fornalha esquenta a caldeira, a água evapora, esquenta aquele calor, aquela fonte de calor, passa pela tubulação, chega na turbina, a turbina ela está ali girando, mas ela gira com o quê? Com a força do calor, do vapor de água, certo? Então, a água quente vai fazer a turbina girar, depois que ela esfria, ela sai do estado gasoso e passa para o estado líquido, que nós chamamos de condensação, estão lembrados? Volta para o condensador e faz esse processo todo. Lá em cima a turbina gira, que faz o gerador. Lembra do gerador que transforma mecânica, movimento em energia elétrica? Pronto, então ele vai fazer esse sistema para gerar a energia elétrica e a energia chegar em nossas casas, certo? Então veja, esse circuito nós conseguimos pegar todo o calor que está saindo de lá daquele vapor e utilizar ele todo? Não. Nós perdemos parte desse calor, né? Porque como a energia ela é transferida, ela acaba saindo para o espaço. Por isso que nós temos máquinas térmicas mais eficientes do que outras, né? Uma mais eficiente do que a outra. Nós temos também um processo de máquinas térmicas que nós chamamos de máquinas térmicas invertidas, né? Nós temos a máquina térmica invertida, chamada geladeira e ar-condicionado, que vocês têm em casa. Então, tanto a geladeira quanto o ar-condicionado, eles participam desse processo de máquina térmica, né? Vejam aí na imagem, não sei se está dando para vocês verem direitinho, mas nós pegamos, por exemplo, a geladeira, o ar-condicionado também, e ligamos ele na tomada, certo? Quando nós ligamos eles na tomada, dentro dessa parte de trás da geladeira, vocês já notaram que é quente? Por que será que é quente? Porque dentro ali daquela parte de trás, daquela serpentina, né, que temos atrás da geladeira, nós temos um gás contido nele, certo? Então, esse compressor que fica atrás da geladeira, ele vai comprimir o gás que tem dentro da geladeira. Por isso que muitas vezes a gente diz, a geladeira de fulano parou de funcionar, o gás está ruim. Ou então o ar-condicionado, o moço vem aqui colocar o gás para o ar-condicionado voltar a funcionar, né? Então, é este gás que nós estamos falando. Então, dentro desse processo da serpentina, nós temos um gás. Este gás está sendo comprimido, apertado pelo compressor, vejam o nome, pelo compressor. Então, ele vai subir, vai perdendo calor. Quando perde calor, o gás ele volta a ser o quê? Líquido. Então, aquele gás que estava lá dentro volta a ser líquido e ele já vai para uma parte. Essa parte azulzinha aí da geladeira, né? A parte de dentro da geladeira. Então, ele vai lá, depois que ele voltou a ser líquido, e ele vai querer pegar o quê? O calor que tem para ele buscar equilíbrio, né, minha gente? Lembra que nós estamos falando de equilíbrio. Então, ele vai captar o calor que tem lá dentro. Então, se você abre a geladeira, vou pegar aquele calor, botou uma panela quente dentro da geladeira, esse líquido vai lá e vai fazer o quê? Buscar aquele calor daquele alimento que você colocou. Abriu a geladeira novamente, buscou o calor. Então, ele vai buscar o calor até ele voltar a ser quente e descer, certo? A mesma coisa acontece no ar-condicionado. Porém, dentro do ar-condicionado, ele rouba o ar quente, né, do ambiente. Lembram lá das correntes de convecção que nós já estudamos? Ele vai pegar o ar quente do ambiente e vai transformar em ar frio. E dentro do ar-condicionado, nós temos um ventilador que faz esse processo de jogar o ar frio para fora. Então, já que nós falamos de máquinas térmicas, entendemos esse processo de máquinas térmicas, que o calor ele gera movimento, né, através de um circuito, nós vamos entender o que é ilha de calor, certo? Aí na imagem nós estamos vendo ao nosso lado direito, não sei se é o lado direito de vocês, acredito que seja. Vocês estão vendo graus Celsius, que nós já estudamos, que nos determina a temperatura. Então,
Ali nós temos a quantidade de graus, né, Celsius de temperatura crescente. No meio aí nós vemos uma imagem de uma cidade. Bem no centro nós estamos vendo edifícios, né, prédios, ruas, grande quantidade de concreto. Então, ao redor vamos chamar de zona rural, certo? Uma zona que tem mais árvores, vejam que dentro da cidade ali mesmo não tem. Então, a temperatura, vejam ali na imagem, a temperatura ali no centro da cidade é o quê? Alta, elevada. Então, é aí que nós chamamos de ilhas de calor, né? Centros que têm elevada quantidade de calor comparado com as suas zonas vizinhas. Né? Vamos ver o conceito de ilha de calor. Ilha de calor, ele é o nome que se dá ao fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização, né? Nessas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas zonas rurais, que ficam próximas àquelas cidades. Vamos imaginar, você que mora aí na zona rural, você que tem, a sua rua não é asfaltada, né? A estrada é de terra, a estrada pode ser de barro, né? Nós não temos a impermeabilização do solo com asfalto. O clima aí não é mais geladinho? Você não sente mais frio aí do que quando você vai, por exemplo, para Recife, para São Paulo, ou até mesmo quando você vem para cá, para São Caetano, né? Aqui nós não temos uma grande quantidade de prédios, né? Mas nós temos um clima diferente do clima que vocês têm na zona rural. Então, esse processo, né, nós chamamos de ilha de calor. Nós temos um exemplo de ilha de calor, a cidade de São Paulo. Uma cidade bem urbanizada, com grande quantidade de concreto, pouca quantidade de árvores, não é? Então, isso vai gerar o fenômeno chamado ilha de calor. E o efeito estufa? O que é o efeito estufa, minha gente? O efeito estufa, vocês lembram que a nossa Terra ela é coberta pela atmosfera, né? Então, nós temos a atmosfera terrestre e nela nós contemos alguns gases. Nela é presente alguns gases, por exemplo, o gás carbônico, que é o CO2, vapor de água, o gás metano. E esses gases que estão presentes na atmosfera terrestre, eles vão atuar como um retardamento, né? Eles vão dar um retardamento à emissão de calor do nosso planeta. Assim, a energia que vem lá do Sol fica aprisionada dentro da Terra. O Sol manda energia, né? Irradia, lembram? Um tipo de energia para dentro da Terra. Parte dessa energia entra, é absorvida e parte dela vai ser refletida. Quando ela é refletida, ela chega nessa parte da atmosfera, encontra os gases, reage e volta para dentro da Terra. Outra parte sai, vai para o universo, né? Então, minha gente, se nós não tivéssemos o efeito estufa, né, esses gases na atmosfera, a temperatura média da Terra, que normalmente é de 15 graus, ia ser bem baixinha. Logo, não existiria vida na Terra, né? Mas por que a gente fala tanto de efeito estufa como uma coisa negativa? Nós falamos de efeito estufa como uma coisa negativa, por quê? Porque esses gases, que são essenciais para a manutenção da temperatura aqui na Terra, né? A termodinâmica aqui da Terra, eles estão sendo emitidos em grande quantidade, né? Então, o CO2, que é um gás prejudicial, né? Que é um gás de efeito estufa, né? Que ele vai reter o calor, não é que ele é prejudicial desse nível, mas é porque ele retém mais calor aqui na Terra. Ele está sendo emitido em grande quantidade, né? Os carros, a queima dos combustíveis fósseis está sendo dada em grande proporção. Então, se está emitindo em grande proporção, maior vai ser a quantidade desses gases na nossa atmosfera terrestre, que vai fazer com que aumente, né, o calor dentro da Terra. Vamos imaginar assim. Nós temos normalmente o efeito estufa como um lençolzinho fino, né? Uma camadinha fina. Se nós nos enrolarmos com um lençolzinho fino, nós vamos nos proteger do calor, do frio lá fora, quer dizer. Não é isso?
Mas se eu aumento o lençol, eu coloco uma mantinha que é mais grossa, né? Imagina que essa mantinha mais grossa é a maior quantidade de gases na atmosfera terrestre. Então, vai fazer o quê? Vai fazer com que eu fique mais quente, né, minha gente? Então, ao longo do tempo, a emissão desses gases vai fazer com que haja mais calor dentro da Terra. Por isso que nós devemos evitar a queima dos combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o petróleo, né? As queimas das florestas, principalmente para dar lugar à agricultura, tá, minha gente? Então, nós devemos reflorestar o nosso planeta para que a temperatura do nosso planeta volte ao normal, né? Volte a um equilíbrio perfeito. Então, eu quero agradecer a vocês pela aula de hoje. Tivemos muita informação, não foi? Mas tenham calma, voltem à aula, olhem novamente, anote tudo o que você precisar, releia tudo que você anotou, que vai dar certo. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.